Boa noite a todos. Eu sou o contraponto. Eu faço parte da outra turma, eu tenho 3 filhos na idade média da maioria de vocês e presido uma entidade, a Associação dos Condomínios Comerciais de São Paulo. Ainda bem que eu não vi nenhuma faixa falando de corrupção, porque o meu setor tem. A corrupção é uma doença da nossa sociedade e eu vim aqui fazer o contraponto, eu vim aqui fazer um desafio. Por favor, curem essa doença da minha sociedade. Agora, se vocês não conseguirem, ainda assim o meu sistema vai continuar corrupto. E ele vai continuar forte. E ele vai continuar por muito tempo. Tá? Então, eu posso fazer os dois lados. Aqui eu não quero bancar o simpático, eu vou bancar o antipático. Por favor, não incluam artistas nos movimentos de vocês. Não convidem estudantes de teatro. Não convidem pessoal de arte. Não convidem intelectuais. Porque esse pessoal é muito perigoso. Já foi dito aqui. Né? Por favor, não convidem mais a sociedade para vir aqui. E não criem mais espaços como esse embaixo das pontes. Porque senão vocês vão estragar o meu negócio. O lado ruim do meu negócio. Tá? E se vocês começarem a entrar dentro da Matrix, ou seja, vocês começarem a fazer dinâmica de Tavistock, tipo assim, olha, vamos cuidar dos detalhes, como foi dito aqui, né? Olhar só para os detalhes. Daqui a pouco vocês vão dividir esse grupo. Vocês vão dividir esses grupos entre os descontentes, os mandões, os revoltados, né? E a gente vai ter uma porção de gente saindo aqui xingando, falando, ó, perdi meu tempo lá, mas pelo menos eu escrevi meu nome na história. Né? E isso vai ser legal, daí a Microsoft tem bons empregos aí, nós temos bons empregos aqui no centro também, para os descontentes que saírem desse movimento. Tá? Agora, se vocês quiserem mesmo mudar isso aqui, gente, por favor, mudem. Tá? Façam isso mesmo, chamem os artistas, sabe, chamem os intelectuais e façam essa revolução, porque, pelo amor de Deus, cara, esse mundo acabou. O que começa agora é um mundo novo. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de dizer gratidão e admiração pelo Safatli, que estando aqui se mostra diferente de grande parte dos nossos intelectuais de academia, né? E dizer também que, aí a minha pergunta, eu sou completamente a favor da radicalização numa perspectiva revolucionária, mas queria saber como é que o Safatli entende essa questão que para mim é muito conflituosa, de que a gente muitas vezes se afirma, sou indignado como indivíduo, faço um movimento independente, alternativo. Será que isso também não pode vir a contribuir, se não houver o devido limite para a fragmentação da esquerda, já que muitas vezes a gente desconsidera que pode existir pautas convergentes com partidos, com outros movimentos, com coletivos? Será que essa nossa afirmação de, né, sou indivíduo, sou independente, não pode contribuir para a fragmentação da esquerda, que é um grande problema hoje no Brasil? Obrigado pela sua questão. Eu diria basicamente o seguinte: a esquerda pode voltar a existir se movimentos como os de vocês forem efetivos. Enquanto esses movimentos têm a força de reconstruir pautas, de recolocar novas pautas em discussão, de refazer novas afirmações sobre novos problemas, se movimentos como esse não conseguirem ter efetividade, a esquerda vai ser simplesmente, como eu vejo para vocês, a direita com a dor no coração. Diga-se de passagem, foi o que, infelizmente, vários partidos que nos anos 50, eu não faria
não seria leviano ao ponto de dizer que os partidos sociais-democratas dos anos 50 fizeram processos de construção dessa estrutura de bem-estar social extremamente importantes, melhorar a vida de amplas camadas, né, do operariado daqueles países. Ou seja, eles tiveram um papel inegável. Não seria ao ponto de dizer, não, esse papel foi totalmente inefetivo. Não. Vejam, o que vai acontecer? Esses mesmos partidos, hoje, são os que financiam a banca internacional, né, o seu sistema financeiro, que drena completamente todos os recursos do Estado. Volto a insistir, qual é o partido que comanda a Espanha hoje? O Partido Socialista. Qual é o partido que comanda a Grécia hoje? É o PASOK, que é um partido socialista, que é um partido importante depois do fim do regime militar grego. Vejam, nesse sentido, o que isso demonstra? Quando não há uma força fora do partido de esquerda vai para o lado, né? E vai para o outro lado. Quando não há uma força que puxe para um lado, ele vai para o outro lado. O que acontece? O sujeito começa a deixar de ler, né, Lukács, o trabalho da reificação, começa a comprar uns livros, aqueles livros grandes sobre vinhos, sabe? Você vai descobrindo, você faz de contas, como é que você faz a diferença, o cabernet, não sei o que, o bordeaux, né? Ele começa a deixar de ficar vendo o que acontece nos sites, esses pequenos sites de mobilização, começa a ficar olhando a Fox News, né? Fica olhando lá o pessoal do Jornal da Globo, será que eles vão dar aquele escândalo hoje, será que eles vão dar aquele escândalo amanhã? Aí começa a tratar do jornalista, por aí vai. Ou seja, aquele modus operandi, modus vivendi vai mudando, entendeu? Quer dizer, o sujeito ele vai começando a receber convite para envernissagem de carro, né? Ele começa a comprar uma obra de arte para colocar na sala dele, ou seja, o modo de vida dele mudou de maneira tal que é impossível a ele sentir a urgência do sofrimento daqueles que são mais vulneráveis na vida. Quando você começa a entrar nesse tipo de processo, você não sente mais a urgência do sofrimento desses que são os mais vulneráveis. Então o que acontece? Esses partidos eles se desagregam por dentro, porque não há nenhum tipo de força de contraposição como essa de vocês. É uma força bruta, porque uma força de um sindicato, uma força importante, você é a pessoa a ficar desconsiderando os sindicatos, mas é uma força muito mais facilmente optável, né? Eu lembraria para vocês, por exemplo, um caso extremamente interessante que aconteceu na Alemanha, onde havia toda uma discussão do antigo governo social-democrata, né, de leis de flexibilização do trabalho, chamava leis Hartz IV. Né? Bem, o que os caras fizeram? Eles chamaram os sindicalistas, né, porque quem estava negociando não era só o governo, era o governo e as grandes multinacionais que se interessavam por essa flexibilização, como Volkswagen, Audi, por aí vai. Bem, o pessoal da Volkswagen chamou os sindicalistas, os metalúrgicos, né, falando, bem, vamos negociar. Como é que eles negociaram? Pegaram os sindicalistas, botaram todo mundo num voo charter, levaram até a Tailândia, para eles fazerem turismo sexual na Tailândia. Ficou sabendo porque tinha uma brasileira também envolvida. Então o que aconteceu? Veja, na época áurea do stalinismo, a gente botava esse pessoal do paredão e dava um tiro em todo mundo, porque isso é inaceitável. O que aconteceu? Bem, acontece que você tem uma dimensão fundamental da operatividade do movimento sindical que é facilmente cooptável. Vocês não, vocês são mais um movimento bruto. E essa brutalidade, ela lembra para todos os movimentos organizados o que eles já não são mais capazes de fazer, o que eles não são mais capazes de propor. Eles perderam a capacidade de proposição. A minha pergunta talvez seja arrazoável. E lá na periferia onde eu moro, é bem isso que você falou, né? Você tem a tal da nova classe média que compra o carro zero, sei lá, popular, e aí tem essa dívida, né? Essa carta de alforria do transporte aí, para mais ou menos uns 4 anos para pagar. Aí tem a televisão 36 polegadas, tela plana, enfim, e mora no barraco. E aí você tem realmente uma dificuldade de fazer essa mobilização, formação, politização aí na quebrada. Então esse arrazoado ele vai de encontro a um modelo capitalista, né?
já que o capitalismo ele passa essa zona de conforto para a gente que é morar na cidade. Então somos todos citadinos, né? Todos urbanos. E aí, como que a gente consegue fazer um arrazoado diante de tudo isso daí, desse modelo, dessa zona de conforto, quando a gente vê que na Líbia morre o Gaddafi, uma ditadura de 42 anos, financiado por armas norte-americanas, e um país que inventa uma crise, porque o capitalismo tem muita grana, né? Ele vai se reinventar esse capitalismo, né? E a gente vê o povo achando que morar na terra e plantar a própria comida é atraso cultural, né? Então a gente fica encurralado numa sinuca de bico na cidade, sendo vigiado por helicóptero, câmera de vídeo, quer dizer, o controle na cidade ele é muito grande, né? Então, qual seria a possibilidade desse movimento sair do centro urbano, ir para as periferias e também para a zona rural? Até um razoado aí com os movimentos, por exemplo, que você falou, né? Movimento sem terra. É uma grande nuvem de tempestade, né? Então, o movimento é isso, né? Uma grande nuvem que vem para, né, desanuvia, molha a terra, aí brota o arroz e feijão que a gente comeu hoje lá, não é isso? A gente não comeu arroz e feijão? E como é que faz, então, para fazer o razoado desse movimento, que é um movimento de vanguarda? Eu nem sei usar Facebook nem Twitter, mas eu sei que a rapaziada mexe nisso, isso aí, pá, disparou, eu tô aqui justamente por isso, fiquei sabendo através de uma amiga e pá, tem um e-mail, e talvez não tenha esse discurso mais filosófico aí, no sentido de entender todos os processos do vai e vem do pensamento, que é assim também que os caras pegam nós no parlamento, né? Então aqui a gente tem a voz para poder falar, né, que é tão difícil, né? Esse parlamento público, né? E um razoado seu mesmo nessa direção, do movimento social de base, do movimento sem terra, que saiu na capa da Isto É, né, falando que ele acabou. Ele não pode ter acabado, porque tem muita terra nesse país. Tem muita terra nesse país para fazer ocupação também na zona rural. E tá precisando de gente na zona rural também. Aí era, fala essa razoável. Não, mais uma vez agradeço a pergunta. Eu diria basicamente duas coisas. Primeiro, eu gostaria de partilhar uma experiência que aconteceu entre outras pessoas comigo também, quando logo no início desse processo, que começou com o governo Lula, a ascensão da classe média, a gente se encontrou com várias associações de moradores da periferia para discutir. E foi uma situação no limite do surreal, porque estavam lá professores universitários, bem vestidos, né, começando a falar sobre, afinal de contas, como o consumo significava alienação, né? Até que um sujeito, que era de uma dessas associações, virou para mim e perguntou: professor, me diz o seguinte, há quanto tempo o senhor tem uma geladeira? Eu falei: não precisa nem terminar. Eu já entendi, eu acho que eu preciso ir embora. Eu queria falar, claro, bem, eu comprei minha geladeira agora, né? Então eu não consigo entender o que o senhor tem a dizer. Então, quer dizer, primeiro, eu nunca acharia que nós devemos criticar de maneira abstrata essa possibilidade que uma parcela da população brasileira tem de agora ter algum tipo de acesso a bens de consumo. Seria leviano da nossa parte, pelo menos da parte dessa parte de vocês que fazem parte da classe média, desqualificar esse tipo de movimento que para essas pessoas é a diferença entre uma vida absolutamente miserável e uma vida com alguma possibilidade, mesmo que mínima, de conforto. Agora, o fato é que, sem precisar desqualificar esse processo, assim, a maneira com que os serviços dos bens eles são elementos fundamentais, trata-se de dizer mais ou menos o seguinte: vejam, a partir de agora, vocês entenderam que a riqueza é uma riqueza que deve ser partilhada para todos. Só que é um processo que está bloqueando uma partilha mais efetiva dessa riqueza. De fato, quer dizer, o que nós queremos é que todos se enriqueçam. Só que tem um processo que está bloqueando completamente essa possibilidade. Esse processo é impossível que uma família dessa se enriqueça enquanto ela tem que gastar um terço do seu salário com alguma coisa que o Estado deveria dar de maneira absolutamente gratuita. É impossível que ela consiga ter o mínimo de qualidade de vida, enquanto a única possibilidade que ela tem de conseguir sair do impasse do transporte é comprando um carro. Então, trata-se, na verdade, da gente conseguir mobilizar essas pessoas para a conscientização do verdadeiro problema. Ou seja, é uma coisa do tipo: nós entendemos o que vocês querem. O que vocês querem é legítimo. Nós entendemos que vocês querem ter uma vida melhor. Vocês querem ter uma vida com mínimo de conforto. Isso é absolutamente legítimo. Não há nada de errado nisso.
certo? O fato é, para que isso seja realmente efetivo, agora a questão é liberar a renda dessas pessoas de serviços que o Estado deveria dar de maneira absolutamente gratuita. Certo? Só isso vai poder permitir a realização do verdadeiro processo de ascensão, certo, de largas parcelas da população. Agora, indo em direção à questão sobre como é possível, de uma certa maneira, reorganizar a mobilização entre as camadas da periferia, das grandes cidades e o universo rural. Ou seja, eu insistiria que o MST teve um papel extremamente importante ao mostrar como o universo rural brasileiro é uma parte fundamental das nossas maiores preocupações. Então, nesse sentido, eu lembraria para vocês que, independente ou não da... Pessoal, as inscrições foram encerradas e tem apenas mais 3 perguntas. Então, só terminando, quer dizer, independente ou não da densidade atual do MST, é inegável que ele deu uma grande contribuição, e essa contribuição ela não pode mais ser apagada, que é a compreensão de que pensar o Brasil é também pensar o Brasil rural. Pensar o Brasil é pensar essa articulação entre os problemas da estrutura arcaica da vida rural brasileira e os problemas da estrutura arcaica da vida urbana brasileira. A minha pergunta é o seguinte, a gente nota aí que o capitalismo está meio fragilizado no momento, né? Os grandes bancos estão aí da Europa, principalmente, estão bem fracos, né? Tá vendo aí um problema, parece que é generalizado, que está ocorrendo tipo, no mundo inteiro. E eu queria saber o seguinte, a gente sabe que o banco ele trabalha alavancado, e isso vai acabar quebrando o mundo no geral, as pessoas não vão ter que pagar, e o capitalismo parece que está até sofrendo um sério risco aí. Então aí vem 2 perguntas. O capitalismo em si, ele está numa forma, por causa dos bancários, de trabalhar alavancado, falho? E a segunda pergunta, se esse é o melhor momento para atacar essas grandes corporações, porque elas estão fragilizadas. Então são essas 2 perguntas. Esse é o momento de atacar, né, não digo atacar fisicamente, mas de atacar politicamente eles. E é isso. Olha, eu insistiria no seguinte. Nós estamos num momento bastante interessante, porque é um momento onde largas parcelas da população mundial acreditam que a sua vida não pode ser melhor do que a vida dos seus pais. Ou seja, eles acreditam que a vida que eles são capazes de ter hoje não vai ser tão boa quanto a vida que os seus pais tiveram. Quando um povo começa a pensar dessa forma, bem, esse é o momento de agir. Quando um povo começa a olhar e dizer, não, mas o meu filho vai ter uma vida pior do que a minha, eu não tenho como assegurar para o meu filho uma vida melhor do que a que eu tenho agora. Isso é um momento de ação extremamente importante. Por que é um momento de ação extremamente importante? Porque é a maneira com que a população sente que os esquemas de reprodução material da vida, eles já não dão mais conta daquilo que eles prometeram. Quando os jovens ingleses, né, da periferia saíram quebrando tudo, né, roubando iPad, tênis e tudo que for, quer dizer, por trás da irracionalidade da violência, o que existia? Existia uma maneira extremamente bruta de dizer: nós não acreditamos mais que nós vamos poder entrar nesse universo de consumo de riqueza que você nos prometeu. Nós sabemos que nós estamos completamente excluídos. Por mais que nós trabalhemos, por mais que nós façamos o que nós possamos fazer, nós nunca vamos entrar. Vocês nos tiraram de uma vez por todas. Então agora eu vou entrar na porrada. Diga-se de passagem, o que a massa sempre fez nos últimos 500 anos, quando ela acredita que ela não tem mais possibilidade de ser amparada na sua necessidade de reconhecimento econômico e social pelo Estado, ela parte para a violência pura, como sempre aconteceu. Então, independente do... Bem, sem fazer uma
divinização desse tipo de atitude, eu acho que ela serve simplesmente para que nós lembremos o seguinte: o nível de descontentamento, de insatisfação e de mal-estar social é algo que há décadas nós não vemos. Veja, nos anos 90, não era permitido que você desacreditasse do futuro do capitalismo global. Porque todos diziam como se, veja, agora nós vivemos um mundo sem fronteira, agora nós vivemos numa possibilidade cada vez mais ampla de que se você tiver a sua iniciativa, você vai conseguir realizar muito. Certo? Nós vivemos num mundo onde já não tem mais conflitos ideológicos e blá 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 blá. Veja, hoje, ninguém em sã consciência, certo, é capaz de acreditar no capitalismo. Todos veem como uma espécie de mal menor, né? Tipo, olha, tudo bem, mas é o que dá para fazer, não tem muito mais do que isso. Esse é um dado muito impressionante. Quando a descrença começa a ser a moeda de circulação. Cada vez mais, vocês percebem a descrença como moeda de circulação. Dois caminhos são possíveis. Uma espécie de acomodação cínica, né? Às vezes fala, de fato, eu também não acredito, ninguém acredita também, mas fazer o quê? É o que dá para fazer, né? Quer dizer, é o que tem, não há muito mais do que isso. Dias de passagem eu descobri que isso era possível de uma maneira bastante empírica. Durante um certo tempo da minha vida, eu fui professor num curso de comunicação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bem, num dado momento eu resolvi dar um texto sobre a indústria cultural dos alunos e pedi uma resenha. E as resenhas vieram e todas eram extremamente críticas, no sentido de aceitar o diagnóstico, né, com muita força, dizendo, não, de fato, a indústria cultural ela vai organizando todos os campos da vida da sociedade, blá, blá, blá. Eu olhei e falei, não, mas espera aí, não pode ser. Então, se ele faz isso, por que ele vai fazer publicidade? Não faz sentido. Então um dia eu cheguei e comecei a perguntar um pouco, um por um, mas me explica um pouco, deixa eu entender a mentalidade. E todos diziam mais ou menos a mesma coisa, e era fantástico. Era assim, não, professor, a gente sabe que a coisa é assim. Fazer o quê? Eu vou precisar trabalhar também. Eu, no sábado depois, eu vou lá fazer um trabalho em alguma ONG gratuita, tal, mas eu continuo trabalhando nesse tipo de coisa. Veja, esse é um caminho. O outro caminho é o que vocês estão fazendo. O outro caminho é dizer, sim, nós assumimos a descrença. Assumir a descrença, não, ela é um dado bruto. Eu não preciso saber para onde ir quando eu vejo que minha casa está pegando fogo. Eu simplesmente saio da casa e depois eu vejo para onde eu vou. Então o que vocês estão fazendo é um pouco isso, é dizendo, a casa pegou fogo. Certo? Nós não acreditamos mais na capacidade que o sistema tem de produzir uma vida bem sucedida, né, para todos vocês. Então nesse sentido a questão é, a partir dessa descrença, vocês podem começar a pensar. Essa é a condição do pensamento. Nunca se pensou sem descrença. Quando se acredita demais em alguma coisa, você não tem razão de colocar em marcha a potência crítica do pensamento. Quando você está num processo de descrença, aí sim o pensamento aparece como a sua grande e a única arma que você realmente tem. É a única arma que você realmente tem, que é falar, bem, tudo bem, então eu já não tenho mais isso, já não tenho mais isso, já não tenho mais aquilo. Então agora eu posso começar a pensar. Posso começar a pensar de verdade. Pensar no sentido de tentar reconstruir as possibilidades de ação, tentar reconstruir os campos possíveis da ação. E aí as verdadeiras ações aparecem. Por isso que em todos os momentos revolucionários eles sempre são antecedidos de um momento de profundo niilismo. Você vai perceber, antes da Revolução Francesa, um momento de profundo ceticismo e niilismo. Antes de todas as revoluções, sempre isso. Por quê? Porque esse é o primeiro movimento dentro de um movimento mais amplo, que vai ser o movimento de organizar esse niilismo e transformar esse niilismo em força crítica. Que é, se isso aqui for bem sucedido, é o que vocês vão conseguir fazer. Pessoal, nós estamos transmitindo essa conversa ao vivo pela internet e um dos internautas fez uma pergunta. A Priscila vai fazer uma e nós vamos emendar com a pergunta da internet. Oi, boa noite. A minha pergunta é, até que ponto a internet, não só como meio de comunicação, mas estruturalmente, a noção de que a internet é um lugar livre de lideranças, é um espaço livre,
possibilitou a formação de uma nova consciência política. A pergunta é a seguinte: nos vemos no debate público uma oposição entre a opção pelo keynesianismo, mais Estado e programas sociais para garantir o consumo, e o neoliberalismo ainda vivo. Com as receitas de redução de gasto público para sanar as dívidas do Estado e garantir o funcionamento do sistema financeiro, que terceira opção você vê que o movimento de Ocupa está oferecendo ou pode oferecer? Bom, é o seguinte, agradecer ao Vladimir por estar aqui hoje, né? E eu tenho uma questão que faz um tempo que eu estou querendo fazer, sobre a questão dessa diferença entre reforma e revolução. Você fala que para o processo revolucionário é necessário o acúmulo de alguns processos de reforma. E esse movimento aqui, ele é um movimento que se propõe revolucionário. Então, para você, quais seriam as reformas mais urgentes, mais emergenciais para a gente realizar nesse momento, para que a gente consiga caminhar na direção desse horizonte revolucionário? E era referente mesmo à reforma. Você falou de imposto, né, de que os proprietários eles não pagam imposto, assim, os comerciários, as corporações não pagam imposto, porque não pagam mesmo, né? Você vai produzir vai fabricar alguma coisa, você paga, para tirar o preço do produto, você pega a matéria-prima, o preço do trabalhador e o imposto, aí dá o preço do produto. Se o imposto aumenta, né, aumenta o preço do produto, ou seja, quem paga esse imposto é quem compra, né? Então, como poderia ser dado esse processo de reforma tributária dentro dessa proposta de reforma, fazendo com que as corporações que, na minha visão, não tem como não pagar imposto, porque elas descontam esse preço na mercadoria que a gente paga, né, que as pessoas pagam, como pode ser dado esse processo de reforma tributária? Eu acho que está sendo levantada uma coisa importante hoje, isso é só um comentário final, que é declarar, né, como inimigo também as corporações. Afinal de contas, o que reina hoje são os governos, mas muito além dos governos, quem governa hoje em dia são os bancos, né, e as grandes corporações. É isso aí. Então, na verdade, acho que essas três questões, elas têm relação entre si, né? Só a primeira questão que é um pouco diferente, né? Isso aqui, no fundo, trata-se de dizer que quando o internauta pergunta, bem, nós conhecemos um modelo keynesiano mais ou menos clássico, isso aumenta os gastos do governo, o governo tenta reaquecer a economia, então. Você tem um outro modelo liberal que está em falência. Então, o que dá para oferecer além desses dois? Né? Que é um pouco alguma coisa que está vinculada a essas discussões que vocês levantaram. Ou seja, bem, se nós abandonarmos a dicotomia revolução-reforma, então que tipo de ação aparece daí? Então, eu insistiria muito no seguinte aspecto. A esquerda, durante todo o século XX, se deixou marcar por uma dicotomia que é, de um lado, ou nós fazemos política revolucionária, nós visamos uma revolução efetiva, ou, por outro, nós fazemos uma espécie de política reformista, né? Um avanço gradual através de certas reformas. Eu insistiria no seguinte aspecto. É possível abandonar a dicotomia. Você não trata-se de fazer nenhuma escolha, nem outra. É simplesmente abandonar a dicotomia, porque ela não faz o menor sentido. Por que ela não faz o menor sentido? Porque, primeiro, uma revolução não é resultado de um projeto. Revolução é a dimensão do imponderável e da contingência no interior da política. Quantas vezes uma revolução, todas as condições estavam dadas para uma revolução e não aconteceu? Quantas vezes a gente viu isso? E quantas vezes a gente viu o contrário? Sabe, não havia condição nenhuma, ninguém realmente acreditava e, no entanto, a revolução ocorre. Ou seja, não faz sentido agir politicamente a partir de alguma coisa que é da ordem da contingência. A revolução é, de fato, alguma coisa da ordem do contingente no campo da política. Então, o que é possível você fazer? Você lembrar que, em última instância, ações que muitas vezes parecem pontuais, elas têm a força de desencadear processos absolutamente incontroláveis. Muitas vezes uma ação que você faz, que parece absolutamente pontual, desencadeia uma série de processos.
Como que as grandes revoltas aconteceram? Veja, nesse ano, veja a revolta na Tunísia. Olha que coisa interessante, como ela aconteceu. É quase um exemplo pedagógico. Um camelô que não aguentava mais ser espoliado pela polícia, taca fogo em si mesmo. A partir disso o regime cai. A partir disso o regime cai completamente. Ou seja, quem é que vai dizer, vamos organizar politicamente, né, a queima do camelô? Né? Vamos lá. Então daqui tem uma série de causas e consequências, onde daqui a gente vai até a queda do regime. Esses são elementos absolutamente inconcebíveis. Então, sendo assim, a existência talvez seja identificar quais são essas ações pontuais que conseguem ter uma ampla capacidade de mobilização. Quando eu lembrei para vocês da questão da educação pública no Chile, falando, se você quiser realmente fazer isso, vai ter que modificar completamente a estrutura tributária do país. Modificar de uma maneira tal... no departamento de filosofia também tem isso. De uma maneira tal que isso implica uma verdadeira política de igualdade social através da tributação. Isso é uma das maneiras possíveis de se pensar certos processos. Ou seja, a ideia de que um Estado justo é um Estado onde os ricos pagam mais impostos e os pobres têm mais benefícios. Então, mais impostos para os ricos, mais benefícios para os pobres, é um elemento fundamental em qualquer processo de justiça social. Agora, sobre a questão a respeito da internet, eu lembraria o seguinte, durante um bom tempo, esse é um dado muito interessante, talvez alguns de vocês lembrem, certo? Houve uma espécie de mistificação do potencial subversivo da internet. Eu que já começo a ter uma certa idade, eu lembro quando essa mistificação ocorreu com a TV a cabo. Certo? Não, é verdade, porque lembra quando a TV a cabo apareceu, todo mundo falava, bem, agora acabou o sistema broadcasting, né? Não é mais essa coisa de 5, 6 canais, você vai ter 150 canais, totalmente diferentes um do outro, é total liberdade. Certo? E o que aconteceu? No fundo era um sistema de canais organizado a partir de uma rede só. Né? Bem, na internet o discurso foi quase o mesmo, né? Só que acontece um fato. O fato interessante talvez seja que é possível uma organização, que não é uma organização que é produzida pela internet, mas que usa a internet como seu elemento de circulação de informação. Todos vocês são consumidores de informação extremamente críticos. Vocês sabem que as informações que vocês encontram em certos portais na internet devem ser mitigadas. Vocês não acreditam completamente nelas. Vocês sabem que certas informações que vocês encontram em grandes jornais devem ser mitigadas. Em grandes revistas, a mesma coisa. Então, ou seja, dentro desse tipo de universo, a capacidade que vocês têm de criar por vocês mesmos circuitos de informação é um elemento fundamental para a sobrevivência de qualquer tipo de movimento como esse daqui. Então, nesse sentido, a possibilidade da existência de um sistema de informação de alta velocidade, onde você consegue ter uma dinâmica viral, né, extremamente forte, né, é algo que não é que produz, mas potencializa os processos, né, de uma maneira um pouco mais livre. Né. Okay? Bem, então, acho que é um pouco antes de terminar. Né? Tá. Então, eu gostaria simplesmente de terminar dizendo 2 ou 3 palavras. A primeira antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o fato de que vocês me convidaram para vir até aqui, para poder conversar com vocês, para poder entender melhor o que vocês fazem. Certo? Quer dizer, mais importante do que para vocês, isso é muito importante para mim. Né? Isso é muito importante para mim porque eu de fato acredito que há momentos raros no interior da história onde nós começamos a agir não como indivíduos dotados de interesses particulares, certo? Mas alguma coisa começa a agir entre nós. Certo? E se nós formos capazes realmente de acreditar nesse tipo de processo, é um pouco como a dor. Quando você começa a acreditar que você tem dor, você tem dor. Né? Você não pode acreditar que tem dor não tendo dor. Né? Então, essa capacidade performativa que a crença tem, a capacidade que a crença tem de produzir,
A capacidade de que a partir do momento que você acredita que é possível você abrir novas perspectivas no futuro, elas se abrem, que é possível acreditar em acontecimentos, eles ocorrem, certo? Que é um pouco, existe uma escritora alemã chamada Christa Wolf, que falava, o nosso problema é que nós perdemos a capacidade até de acreditar em milagres. Ou seja, por isso que eles nunca ocorrem. Porque mesmo se eles ocorrerem, ninguém vai perceber. É um pouco como aquela história do Apocalipse, quando João dizia, como é que é o juízo final? Ele vai acontecer de uma maneira silenciosa. Os eleitos vão ser escolhidos, os outros nem vão perceber que aconteceu. Então daí um pouco a ideia da vigilância eterna, né? Então, de uma certa forma, eu insistiria muito nesse aspecto. Quer dizer, existe uma força performativa das crenças. Existe uma capacidade que as crenças têm de produzirem efeitos, né? Em certos momentos, elas são capazes de produzir efeitos que nenhum de vocês é capaz de imaginar. Nenhum de vocês é capaz, na sua imaginação mais extrema, imaginar o que isso pode ser feito. Então, essa capacidade de confiar no indeterminado, essa capacidade de confiar no impossível, capacidade de ver todas as possibilidades abertas, é um elemento fundamental para que os processos criativos ocorram em todos os níveis, desde os níveis da vida, no nível da vida pessoal, até nesse nível que vocês estão reconstruindo, que é o nível da experiência comunitária, o nível da experiência social. Então veja, vocês deram um passo fundamental, vocês deram um grande passo. Se vocês conseguirem dar mais passos, mais coisas ocorrerão. E elas vão ocorrer de uma maneira tal que vocês vão perceber que não se trata só de vocês agirem, mas se trata, de uma certa maneira, dessa série, dessa história de desejos desejados, que não se realizaram completamente, mas que continuam insistindo no presente, para que essa história volte mais uma vez a ter sua voz. E ela vai ter sua voz dentro da voz de cada um de vocês. Então, nesse sentido, bem, nem sou eu, nem vocês, estamos aqui, nos importamos nesse processo. Alguma coisa que pode ganhar uma dimensão maior do que todos nós. Se nós acreditarmos nisso, é possível que isso ocorra. E a possibilidade disso já vale uma vida. Vocês podem ter certeza. Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês e explicar que essa foi a terceira aula pública. Já houve aqui a passagem da Rita Alves, a antropóloga Rita Alves, Igor Fuser, da Casper Libero, e agora o professor dando essa montanha de ideias para nós.